Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu venho aqui esta noite compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido ao longo desses 13 anos de caminhada espírita. Os meus estudos geralmente eles são feitos a princípio para mim mesma, são assuntos que eu preciso aprender e eu busco dentro da doutrina o esclarecimento. E depois eu percebo que eles ficaram interessantes. Aí eu resolvo compartilhar e espero que da mesma forma que ele me ajudou, ele possa ajudar. E que alguma coisa que eu traga hoje possa fazer sentido na vida de vocês. Desapego, a arte de deixar ir. Quando a gente fala em desapego, a gente logo pensa em bens materiais. Mas eu vou trazer uma história hoje que ela consegue mostrar para nós a dificuldade que nós temos com relação a isso. E histórias são sempre muito didáticas, né? Bom, certa vez, 3 amigos caçadores que tinham como esporte a caça, resolveram ir até o topo de uma montanha e praticar ali o seu esporte favorito. Os 3 se organizam durante um fim de semana, vão a essa montanha. Lá eles já estavam acostumados no local, eles deixam todo o material preparado e resolvem, como eles sabem que por aquela montanha tinha um urso por ali que rondava a montanha, eles resolvem ir à prática da caça juntos. Cada um já sabia exatamente a sua função e como eles sabiam que não iam demorar muito, eles deixam já no fogo, o fogo aceso e um caldeirão. Colocam ali alguns legumes, algumas carnes e deixam ali para o preparo enquanto eles saem para o seu esporte. Passado algum tempo, um pouco afastados já do acampamento, eles começam a escutar os urros, os gritos do urso. Eles, muito assustados, começam a imaginar que o urso está ali em volta deles. Eles se organizam com muita cautela e quanto mais eles resolvem, aí eles vão olhando para o outro já muito assustados e os urros, os gritos do urso só ficando cada vez mais intensos. Eles vão ficando mais preocupados, eles resolvem então voltar para o acampamento. De acordo com que eles vão chegando ao acampamento, eles vão vendo cada vez mais, ouvindo aquele barulho cada vez mais intenso do grito, da agonia do urso. E eles não entendem o que estava acontecendo. Quando eles chegam finalmente ao acampamento, eles se deparam com o urso caído em um canto, agarrado ao caldeirão, totalmente queimado. E ainda morto, mas ainda na fisionomia dele dava para ver a agonia da luta dele ali com o caldeirão. E eles começam a entender que o urso, faminto, porque era uma época de escassez, sentindo o cheiro da comida, resolve ir até o acampamento, como viu que não havia ninguém por perto, ele enfia um focinho no caldeirão em busca da comida, ele queria se saciar. Só que ele foi tomado de uma sensação que ele não conhecia, ele queria comer e ele se queimava, mas ele não entendia que sensação era aquela. Então ele começa a entender que alguém estava lutando com ele por aquela comida. E naquela agonia ele agarra o caldeirão com toda a força, o caldeirão cai sobre ele, junto com toda a labareda. E quanto mais ele se queimava, mais ele agarrava-se ao caldeirão. Aí eu coloco na nossa vida, qual é o nosso caldeirão? A gente está aí agarrado a que caldeirão? E o caldeirão muitas vezes está nos fazendo sofrer, trazendo sofrimento às pessoas que estão ao nosso redor, e a gente ainda está lutando com o outro, achando que a culpa é do outro. E nessa agonia a gente vai percebendo que o desapego, ele não é só de bens materiais. Porque se a gente fosse apegado só a bens materiais, não seria muito difícil de resolver, porque nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós passássemos da vida material para a vida espiritual, essa necessidade acabaria, se cessaria. Só que a gente é apegado a coisas muito mais profundas e que a gente vai levando de encarnações em encarnações. Seja aqui encarnados, seja lá como espírito, nós carregamos as mesmas emoções. Mágoas,
precisamos carregar conosco? Sentimentos de culpa, raiva, orgulho, inveja. Na nossa caminhada evolutiva, nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Nós vamos nessa trajetória, como nos mostra no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente inicia, a gente passa pelo mundo vegetal, mundo mineral, depois o mundo animal, onde a gente vai desenvolvendo os instintos e com ele as sensações. E nós somos ainda muito apegados às sensações. Quando a gente fala de sensações, ela está diretamente ligada aos sentidos, ao ver, ao ouvir, ao paladar, ao olfato, à audição, ao tato. E a gente busca nessas sensações o prazer. Nós também somos ensinados desde criança a ser melhor que o outro. Na escola eu tenho que ser melhor, no meu trabalho, que ele é a gente ensina a competitividade, não a cooperação. Então a gente vai nessa luta nos distanciando da nossa criação, do nosso caminho. E essa distração é justamente a fonte de tudo aquilo. A doutrina do Espírita nos ensina que nós estamos num mundo de provas e expiações. Quando a gente olha no dicionário, expiação é a penitência, castigo, cumprimento de uma pena. Quando a gente olha provação, a gente vê dificuldade, situação aflitiva ou sofrimentos muito grandes que põem à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções. Que mundo é este? De provas e expiações. Ou é castigo ou é dificuldade. Ou é uma situação aflitiva. Não quero viver aqui. Simplesmente. É o que a gente começa a pensar. Mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, se aprofundar neste mundo de provas e expiações, a gente vai ver que eles nos explicam que provas são desafios de aprendizado escolhido ou não pelos espíritos, dependendo do seu nível de consciência e suas necessidades. E a expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. E a gente começa a entender que o nosso planeta Terra, ele é uma escola. Se ele é uma escola, vamos fazer algumas analogias. Se é uma escola, eu estou aqui para aprender. Então, tudo que me é oferecido é como aprendizado. E se eu erro e aprendo, aquilo nunca mais eu vou esquecer. Experimentem estudar qualquer conteúdo. Se você errar na prova, quando eu era mais jovem, eu detestava as avaliações. Hoje, graças a Deus, com a maturidade, eu adoro o dia de prova. Quando ele fala, hoje tem prova, eu falo assim, será que eu realmente estou aprendendo? Porque, na verdade, a prova é para mostrar se você está apto a passar para um degrau acima. E se você erra, as questões que eu tenho errado no curso que eu estou fazendo, nunca mais eu esqueço. Então eu aprendo com elas, aprendo com essas provas, com essas dificuldades, com essa avaliação. Então, se o planeta Terra é uma escola, a gente tem que começar a mudar a forma como a gente vai vendo as dificuldades. Se eu não estou aprendendo com elas, por que eu não estou aprendendo? Aí a gente muda aquele X por um S. Nós estamos espiando. Nós estamos somente, superficialmente, espiando o que deveria ser o aprendizado. Ao invés de aprender com aquela lição, a gente simplesmente se apega a ela. Interpreta de forma errônea, de forma desorganizada na nossa mente, e a gente começa a repeti-la de geração em geração, de encarnação em encarnação. Eu trouxe para a nossa reflexão hoje o sentimento de culpa. Quantos de nós carregamos? Quando eu entrei na doutrina espírita, eu fui abraçada por ele, porque eu tinha algumas questões internas. A doutrina espírita, ela tem esse poder de mexer bem lá dentro da gente, dar uma balançadinha, e eu fui me sentindo vergonha de algumas atitudes. Mas a gente vai observar, Joana de Ângeles nos
nos fala no livro Conflitos Existenciais que todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza bem grave. No entanto, não tem por que se desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, onde ela fala no amor imbatível, amor belíssimo, do auto-perdão, da autocompaixão, e poderá ser direcionado a quem foi a vítima do mal que eu causei, ou a comunidade, ou a natureza. E eu trago como exemplo Ivone do Amaral Pereira, esse espírito belíssimo, conhecido como a grande dama do Brasil espírita. O pouco que a gente conhece sobre Ivone, eu já fiz um convite ao Nelsinho e a do Melissa, eles sabem disso. Eu tive o prazer de conhecer a obra da Ivone quando eu trabalhava como voluntária na Livraria Espírita, e em 2020 haveria em Barbacena um seminário onde falariam da Ivone, da vida dela, das obras dela. E o Didi encomendou um monte de livros, a livraria estava abastada, eu não conhecia, eu tinha um pouquinho de tempo e comecei a mergulhar na literatura de Ivone do Amaral Pereira. Tinha outros livros que contavam a história dela, então eu pude me aprofundar. Infelizmente, com a pandemia, o seminário não aconteceu. Eu estou aqui torcendo para que aconteça e já de antemão convido a todos, porque devem ser histórias belíssimas. O pouco que eu tive contato nos livros, ela tinha como experiência nessa última vida, ela estava programada a viver 42 anos de idade. Ela soube tão bem aproveitar o tempo que ela estava aqui para mostrar para nós como a vida é importante, útil e extremamente preciosa, essa nossa experiência, que ela vive conosco até os 83 anos de idade. A mediunidade dela, além de ostensiva, era uma mediunidade diferente. Assim como o Chico psicografava os livros, assim como a gente conhece de Paulo, ela era diferente. Ela era levada à cena e ao momento em que aquela situação acontecia, observava, e depois ela traz a descrição do que ela via. Isso geralmente acontecia à noite. E por incrível que pareça, ela era levada a conhecer as próprias histórias, os próprios erros, os próprios deslizes. E ela vendo de encarnação em encarnação, ela repetindo os mesmos erros. Aonde que vem a expiação? Porque é a dificuldade. A expiação, ela vem quando você começa a perder a sua família. Os seus entes queridos começam a evoluir, você não mais os acompanha, você começa a ficar, de uma certa forma, para trás, neste caminho evolutivo, apegado ainda a alguns sentimentos que, com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de boa vontade, nós conseguimos nos livrar. E ela, então, consciente e ciente, várias vezes ela foi levada, e ela mostra isso na trilogia dela, ela mostra 3 encarnações dela sucessivas, onde ela tem, infelizmente, vai cometendo o erro, ela é reincidente mesmo nos erros. Depois ela tem o best-seller, que ela coloca para nós, Memória de um Suicida, onde ela é levada como também suicida, que já tinha sido em outras vidas. Ela é convidada pelo Espírito Camilo a escrever essa obra. Essa obra ficou guardada nada mais, nada menos que 30 anos, numa gavetinha. Ela não tinha fundo doutrinário. E a Ivone era ainda muito jovem quando ela escreveu. Ninguém ia acreditar que tinha sido ela, que tinha sido alguma coisa de errada. Então, a Federação Espírita, depois com muito estudo, ela começa a receber auxílio de nada menos, de Leon Denis, onde ele traz a fundamentação espírita, a fundamentação mesmo dos estudos, e esse livro se torna um best-seller. Por muitas vezes me colocaram medo, eles falaram assim, não lê não, não, porque é um livro pavoroso. Gente, é um livro belíssimo. A primeira parte é o sofrimento do suicida, ele mostra todo o sofrimento, realmente
Mas depois vem a parte do resgate, a parte onde ele realmente se organiza espiritualmente e por final ele planeja o retorno à nossa pátria, né? a nosso planeta, a uma próxima encarnação. Então está aí a Ivone nos mostrando que nós podemos transformar os nossos erros em acertos. E um exemplo belíssimo que ela deixa para nós, em prol do outro, trabalhando pelo outro, para o outro. O outro sentimento que a gente traz para a nossa reflexão poderia estar fazendo parte desse nosso caldeirão. Mágoa, seja ela simples, uma pequena raiva que vai se transformando em mágoa, em ressentimento, até virar um ódio. E o ódio, todos nós sabemos, é uma bomba. Aonde ele bate, ele destrói o que estava ali, mas ele consegue destruir tudo ao seu entorno. No livro Florações Evangélicas, Joana de Ângeles coloca para nós: síndrome alarmante de desequilíbrio normalmente se instala nos redutos do amor ferido. Já registras a modulação da fé raciocinada nos programas da renovação interior, apura aspirações e não te aflijas. Malsinado pela incompreensão, desculpa, ferido nos melhores brilhos, perdoa. Como exemplo, eu trouxe para nós Victor Frankl. Não sei se vocês conhecem. Ele é autor, ele ficou conhecido mundialmente por escrever, ele era neuropsiquiatra e ele escreve o livro O Sentido da Vida, onde ele relata o tempo em que ele teve preso, né, como prisioneiro no campo de concentração, na época da Segunda Guerra. Ele é preso em 1942 com toda a sua família, e nesse livro ele descreve, eu comprei, ainda não li, mas ele é tão falado, eu trouxe ele já para a nossa reflexão, porque ele coloca para nós como que você pode transformar a sua vida depois de um episódio muito difícil. Você tem sempre escolhas, e ele coloca para nós: você não é um produto das circunstâncias, você é um produto das suas decisões. E o sentido da vida não pode ser dado ou criado, mas deve ser encontrado. E nesta busca, o homem é orientado pela sua consciência. Então ele coloca ali também, se percebermos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, o que todos esses personagens têm em comum? Eles nos convidam a sair da nossa zona de conforto e ir em atitude, em alívio aos nossos irmãos, que estão passando também por grandes dores. Mas quando você resolve enxugar a lágrima de alguém, você já não se lembra mais da sua. E Chico tem uma passagem que eu gosto muito, que ele fala que quando ele começava a sentir grande tristeza, uma tristeza muito profunda que podia levá-lo a uma depressão, Emmanuel sempre o convidava a visitar uma favela, uma comunidade, irmãos menos favorecidos, aonde ele resolvia naquele momento ajudar o próximo. Então, quando você sai da sua zona de conforto, isso você começa a dar sentido a outras vidas, a sua vida começa também a ter sentido. E em relação à mágoa, ali está de fora para dentro, eu sendo magoado, mas vale também a nossa reflexão: estamos magoando os nossos próximos? Que tipo de palavra eu tenho utilizado? As palavras, gente, muitas vezes ferem muito mais do que uma arma. Então a gente tem que começar a repensar como que eu me aproximo das pessoas. Muitas pessoas estão extremamente sensíveis, sensibilizadas, elas não têm o mesmo nível de compreensão que nós em alguns momentos já temos, já possuímos. Então, ser compassivo com a dor do próximo, ser empático, realmente entender que ele errou, mas se ele errou, tem um propósito. E quem somos nós para julgar? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Então, quando Joana de Ângeles fala, jamais julguemos alguém, jamais, porque nós teremos que conhecer todas
todas as suas encarnações para tecer um único comentário. Quem somos nós? A não ser Deus. Só Ele conhece cada um de nós. E para nós é melhor a gente guardar o seguinte: é uma escola. Estamos em uma escola. Nenhum aluno aprende sem errar. Nenhum aluno é aprovado sem nenhum erro. Então é mais do que comum observarmos a gente na caminhada cometendo erros. Então, errou? Beleza, conserta. Levanta a cabeça, sacode a poeira. Observa e tira dali somente o aprendizado. Refaz a caminhada. É difícil? Extremamente difícil. Dá trabalho? Muito. Não esse trabalho remunerado que no final do mês nós temos. Eu trabalho, logo ali no final do mês, já está no início do pagamento, está chegando o nosso pagamento do mês. Eu recebo. Não é esse trabalho. É um trabalho contínuo, onde por vezes eu não terei o pagamento de forma tão rápida. Mas para nossa alegria, os boletos também não chegam antes do pagamento. Primeiro você recebe. Primeiro você tem condições. Então, se você está em algum momento difícil, por pior que ele seja, tenha certeza de que você está amparado de todas as formas. E nós nunca, jamais caminhamos sozinhos. A exemplo de Paulo, que foi abandonado até pelos seus familiares, ele tinha no mínimo um anjo guardião. Todos nós temos o nosso anjo guardião. No mínimo, fora a família que nos acompanha e segue conosco. Joana de Ângeles traz para nós os níveis de consciência no livro O Ser Consciente. Ela fala para nós que, quando eu vou aqui explorando, que não é para a gente se apegar muito ao nível de consciência e fazer uma avaliação nossa, não. Eu estou nesse nível, nossa, eu acho que eu já estou nesse nível, nossa, eu já passei para aquele nível. O que ela quer com isso é que a gente se perceba, primeiro, conheça o caminho que nós temos. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é muito fácil errar o caminho. Então a gente já sabe o caminho que a gente tem que trilhar, e neste caminho ela pede para que nós observamos o esforço e a vontade que nós temos de fazer este caminho. Qual o esforço que nós estamos empenhando nesta caminhada? E ela fala que esses níveis de consciência, aqui como a gente imagina uma escola, e essa escola estão todos esses níveis de consciência juntos e misturados no planeta Terra. Tem o sono sem sonhos, o sono com sonhos, sono acordado, transcendência do eu e, por último, consciência cósmica. São 5 níveis de consciência, igual um Wi-Fi. Quanto mais você amplia os seus níveis de consciência do ser imortal que somos, as coisas vão modificando, e com isso o que acontece? O sofrimento, a dor vai diminuindo. Pode passar. Agora a leitura mesmo. Consciência de sono sem sonhos. Nível de consciência de sono profundo. O ser, neste nível de consciência, ele é alienado em sua consciência espiritual. Ele come, trabalha, não se espiritualiza, se satisfaz sexualmente, vai às festas e se esquece que dentro do corpo há um espírito. Não se utiliza dos recursos da prece, sua felicidade se restringe ao acúmulo de coisas, o que faz com que esse indivíduo desperte a dor e o sofrimento. Mas só a dor e o sofrimento? Quando eu entrei na doutrina espírita, eu estava meio cansadinha, meio de sofrer. Eu batia a cabeça nos mesmos problemas, numa mesma vida eu batia a cabeça nas mesmas situações. Era como a psicologia nos ensina, um círculo vicioso. Eu não aprendia com aquela situação, eu simplesmente repetia a situação. E eu lembro que eu comentei com o doutor Marcílio, mas doutor Marcílio, eu estou tão cansada. Ele falou, filha, aprende pelo amor. Como que aprende pelo amor? Estudando, colocando em prática o que a gente tem aprendido, saindo da nossa zona de conforto, fazendo sentido na vida de alguém, sendo útil para qualquer pessoa, que seja para uma plantinha, para água plana. Mas acorde e faça o seu melhor.
saindo da nossa zona de conforto. Então, nós não somos obrigados a espiar com X, nem espiar com S. Nós podemos aprender, sendo bons alunos. Consciência de sono com sonhos. Ainda a predominância dos desejos, controlando as ações do indivíduo, embora um suave despertar. A espiritualidade é um sono com sonhos. Ele ainda possui revolta, cólera, não conhece felicidade além das sensações. Toda a disciplina é pesada e asfixiante. É uma área mais sensível, nela está assediada a morada dos prazeres. O desejo nos faz autocentrados, egoístas, buscamos satisfazer somente a nossa vontade. Pode passar. Consciência de sono acordado está ligada às questões do raciocínio, nossa forma de entender a realidade, resignação dinâmica, luta constante entre o velho e o novo, esforço em dominar as más inclinações, felicidade além das sensações, a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos seus ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é realmente essencial. Ele já não começa mais a se prender a coisas efêmeras, passageiras, transitórias. Ele já conhece e raciocina em cima das suas atitudes. É quando a gente para de ser menos emoção e passa a ser mais razão. Razão no sentido de conversar com as nossas ideias, de conversar com as nossas atitudes. Transcendência do eu. A dor é facilmente diluída. Dentre vários exemplos, recordamos de Gandhi, que abdicando dos honorários rentáveis na advocacia, ele resolve advogar por uma causa maior, muito além do ego. Suportou prisões, greves de fome e todo tipo de violência, e sem pegar em armas, conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação de que se tem notícia. Demonstrou que, além do ego, existem forças poderosas que podem mobilizar toda uma massa humana. Por fim, consciência cósmica. O ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Eu e o Pai somos um. Jesus cumpre, então, todas as etapas evolutivas. A nossa caminhada vai depender da nossa vontade. Mais lento, menos lento, igualzinho na nossa escola mesmo. Seu aprendizado vai depender do esforço que você coloca para que você passe para uma lição à frente. Fonte do sofrimento. O eu. Nesse eu aqui, ele quer trazer a personalidade. Por exemplo, o que eu estou vendo neste momento. Quem eu sou? Eu sou a Simone, professora, estou no sexo masculino e feminino. É porque a Marli falou que o meu lado masculino é muito aflorado. Por isso, você, Simone, seu lado masculino é muito aflorado. Estou no sexo feminino, é o que eu vejo. A gente é ensinado desde pequenininho a amar a nossa imagem. E hoje nunca foi tão grave por conta das selfies, né? As crianças já idolatram a própria imagem. As crianças desde pequeno estão muito olhando só para si, observando só para si e se observando no danadinho do celular. Então este eu seria a nossa personalidade hoje. A personalidade, gente, nós teremos várias, igual roupa. A gente vai trocando de personalidade de acordo com o que a gente vai reencarnando. Então hoje eu estou no corpo feminino, amanhã eu posso estar no corpo masculino. Hoje eu estou na pele de uma pessoa branca, amanhã eu posso estar na pele de uma pessoa negra. A gente pode variar no nosso comando. Hoje eu sou empregada, amanhã eu posso ser patrão. Então só desenvolver essa mentalidade já nos deixa, já cai bastante preconceito.
E tem muita gente que justamente não abraça a doutrina espírita por causa desse pensamento. Como que eu vou habitar o corpo de uma mulher? Se ele for um homem machista, para ele não entra na cabeça dele de jeito nenhum. Se ele for um racista, como que ele vai habitar o corpo de uma pessoa negra? Jamais entra na cabeça dele. Mas essa é a nossa realidade. Então, se você começar a entender que este eu, a sua personalidade de hoje, ela é só um instrumento de trabalho, onde a vida te oferece para que você possa desempenhar as suas funções e as suas atitudes e com isso absorver o seu aprendizado, muitas coisas já modificam por ali. A necessidade. Quais são as necessidades que nós temos? Quais são os potes que estamos carregando? A quais cadeirões, né, estamos agarrados? Necessidade de ser aceito, necessidade de ser admirado, necessidade de ser compreendido. Você tem fome? Quais são as suas necessidades hoje? O que você está buscando? Está buscando o que é efêmero ou está buscando o que é essencial? O que tem dentro deste nosso caldeirão que a gente ainda não consegue soltar? E a necessidade mais o eu traz o sofrimento. Por quê? Porque, infelizmente, tudo que nós buscamos são coisas transitórias. A partir do momento que a gente diminui as nossas necessidades, também não diminui o nosso sofrimento. Só vai diminuir o nosso sofrimento quando eu diminuir o eu. A necessidade de ter razão, a necessidade de ser aceito. Aí vem Francisco de Assis. Se eu quero amar, eu amo. Se eu quero ser perdoado, eu perdoo. Se eu quero ser compreendido, eu compreendo. Eu faço o caminho inverso. Ao invés de querer receber, eu primeiro aprendo a doar. E é doando que se recebe. É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. Exercício de desapego. Nesse exercício de desapego, ele coloca o seguinte: você pensa numa situação que te aflige, numa coisa que está trazendo sofrimento por conta do apego, e você coloca lá: reconheço a fonte do meu sofrimento, enxergo aquilo que me incomoda. Aí ele coloca: isto não é. Quando você pensa no seu problema, o problema de vocês em relação ao universo, em relação à eternidade, ele não existe. Essencialmente, só existe Deus. Essencialmente, a única coisa que existe é Deus. Então, o nosso problema, ele não existe quando você joga ele para o universo. Ele é pontual. Ele é deste momento. E por último, o ciclo de desconstrução e construção da realidade. Eu observo o que me faz mal. Para isso eu tenho que elevar o meu nível de consciência, eu tenho que estar no momento presente, me observando, me auto-observando e analisando. O ciclo de construção e construção da realidade. Eu observo o que me faz mal, eu desconstruo o que me faz mal. Eu vejo que eu continuo igual, mas eu sou diferente. Um exemplo prático, Paulo de Tarso. Ele inicia a sua trajetória humana como Saulo. E ele é como Saulo, ele tem uma personalidade. Ele é duro e intransigente com as coisas de Deus, porque ele defendia a lei de Moisés. Ele era duro, intransigente, era uma pessoa de uma inteligência brilhante. Então ele começa a sua peregrinação no mundo terrestre, na nossa pátria, e ele vai, na nossa pátria não, que é a pátria espiritual, no nosso caminho, né, no planeta Terra, e ele um dia se depara, né, na entrada de Damasco, como se diz assim no seu caminho, com dois caminhos onde ele podia escolher, aonde ele se depara ali realmente com o caminho errado. Ele vê realmente que ele estava no caminho errado. Quem lê Paulo de Tarso vai perceber que ele demora 3 anos, ele vai para o deserto. Começa dentro do deserto a olhar. Esse deserto ele pode ser figurativo, porque é o olhar para dentro de si mesmo. Poxa, por que eu errei? Porque eu cheguei neste caminho. Até onde eu estou disposto a caminhar ainda neste caminho? Eu já quero fazer o caminho de volta. Refazer o caminho é que é doloroso.
aí ele opta por refazer o caminho. Então ele reconhece a fonte do sofrimento, ele pensa no problema dele em relação ao universo, ele já tem a consciência dele de ser espiritual, ele começa a entender a mensagem de Jesus, ela começa a fazer sentido na sua vida, e ele observa o que faz mal e já se despoja do homem velho. E Paulo, ele muda, o que muda na vida do Paulo? Quando você olha, nada. Ele continua duro e intransigente. Só que depois, para as coisas de Deus, para o que realmente importa. Então nós temos traços de personalidade que não vão mudar de um dia para o outro. O que nós temos que fazer é trabalhar esses traços de personalidade. Por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, quando ela tem a encarnação de Ivone, ela tinha vindo do Vale dos Suicidas. Aí a gente que está muito acostumado com provas e expiações já pensa assim, nossa, mas ela não veio sofrendo, por que ela veio no corpo perfeito? Porque a gente está tendo uma ideia, vai ter uma ideia muito errada de como Jesus, como nosso Pai Criador, como Deus, ele interfere nesse mecanismo de escola, de aprendizado. E ela então, ele utiliza do todo o conhecimento que ela tem. Ela era uma pessoa extremamente teimosa. Ela era persistente. É um traço da personalidade dela. Então, ela utiliza esse traço de personalidade dela, persistente, uma pessoa que teima naquela, e ela inverte toda aquela teimosia que antes era canalizada para coisas que não são tão certas, agora para as coisas espirituais, para o que realmente importa. Acho que este já está chegando ao fim, não está com muita paz. Davi de Michelangelo. No início eu coloco para vocês desapego, a arte de deixar ir. O homem que se autodescobre, faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo. Essa estátua de Davi de Michelangelo, ela está lá em Florença. Eu pouco conheci de arte, mas a gente começa a estudar, a gente vai aprofundando. Ela foi construída em, não sei lembrar, 1500, não lembro. Acho que ela tem 500 anos, acho que é isso mesmo. Ela tem 500 anos, está em Florença. E realmente quando você começa, lógico que a gente vai olhando pelas imagens do computador, ela é belíssima. E a gente vai estudando a obra de Michelangelo, ele a construiu com nada mais, nada menos que 28 anos de idade. Ela é feita de uma única pedra de mármore de 5 metros. Ela é imensa. E ele é chamado a esculpi-la, e quem vai questionar aí depois que a obra está pronta é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não gostava de escultura. Ele achava que escultura não arrancava muita coisa do artista, porque ele preferia as pinturas. Porque a pintura ele fala que tem que olhar as perspectivas, a iluminação, então dava mais trabalho. Então ele não era muito afeito às esculturas. Mas ele observa essa obra e ele mesmo se encanta. Então ele vai até Michelangelo e pergunta, como que você conseguiu fazer essa obra de arte? Ele falou assim, simples. Eu só fui talhando a pedra. A obra estava dentro da vida. Tudo está dentro de nós. Tudo que nós buscamos no nosso exterior, todas as compensações estão dentro de nós. É a essência divina que está lá dentro de nós guardada. Nós somos essa obra de arte que com muita martelada, pauladinha, muito esforço, muito trabalho, se desenvolve nesse ser angelical. Então está aí a obra para a gente se lembrar. E o desapego é essa arte de cada dia fazer um pouquinho do trabalho. E como que eu me desapego? A partir do autodescobrimento. O autodescobrimento é a chave do desapego. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço as minhas necessidades. Necessidades simples, como mulher, vou falar aqui, qual roupa que eu vou vestir hoje?
Para muitas isso é uma luta. Quando você busca conhecer o seu corpo, a forma física, o que combina contigo, quais são os seus gostos, esse problema é resolvido. Autoconhecimento. Quando você busca o autoconhecimento, você resolve coisas simples. Com o consumo, se você já sabe se vestir, o que combina contigo, você já tem no seu guarda-roupa só peças que combinam contigo. Você, de uma certa forma, está ajudando o planeta no consumo. Você já não vai mais querer fazer parte da massa, do que está na moda. Ah, lançaram isso daqui, mas isso não combina comigo, então você não compra. Não compra para ficar. E isso pensando em autoconhecimento pequeno, simples ainda. Nós podemos ajudar o meio ambiente, nós podemos aumentar as nossas horas, não ficando tão, como se diz assim, distraídos com situações um pouco mais supérfluas do nosso dia a dia. E depois a gente começa nesse autoconhecimento a vigiar os nossos pensamentos. Por que eu estou sentindo raiva hoje? Por que essa situação me fez a ter este pensamento, este sentimento? E você começa a observar as suas emoções, a controlar as suas emoções, a trabalhar as suas emoções, transformando essas emoções em sentimentos mais puros, em sentimentos mais legítimos. Até a gente conseguir o sentimento supremo, que é o sentimento de amor. Descobrir-se. Como descobrir o valor da vida? A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e enriquecê-la, a fim de que ela te mostre o seu valor. Descobre-te e, como resultado, aparece-te alegria, saúde, beleza e felicidade. E se é assim, por que desprezar o interior? Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que quer se manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar ofensas, despertar espiritualidade e fazer um progresso integral. Oxigena-te e aprofunda-te na vida. Melhor descobre o fundo das águas quem tem mais oxigênio. É daquele livrinho pequenininho de Dorival Lopes. E para encerrar, eu trago a mensagem da nossa querida Joana de Angeles. Agradeço de todo o meu coração a oportunidade de dividir com vocês esse estudo. Espero que pelo menos uma palavrinha tenha feito significado. Estou à disposição se tiverem qualquer dúvida. E as sugestões de livro seria hoje Ser Consciente, como nós estamos no amarelo, Setembro Amarelo, Melhor Justicida, para aquelas pessoas que se interessarem em aprofundar no assunto, e a Trilogia de Ponta Maravilha. Trouxe para nós hoje a história do girassol. Eu não sei se vocês conhecem, o girassol é aquela planta que vira para o sol. Ela busca o calor do sol. Mas em dias nublados, elas buscam a si. Se você for no campo de girassol, se tiver sol, todas vão estar voltadas para a luz. Assim devemos ser nós, aprendendo com a natureza. Mas nem todos nós vamos caminhar só em dias ensolarados. Teremos pela nossa vida grandes momentos de dias muito nublados, de tempestades onde você acha que realmente não tem para onde ir, não tem para onde correr. Que nós possamos, nestes dias extremamente nublados, difíceis, de grande sofrimento da nossa vida, ter aquele amigo com quem contar. Lembrar que nós podemos nos virar para o outro e que este outro está disposto a nos ajudar. E mudando o espelho, que nós sejamos este outro, disposto a perceber o nosso amigo em aflição, a estender a mão. Às vezes nem uma palavra, só um abraço. Que nós possamos ser girassóis na vida de outras pessoas. Pede para todos nós e serão que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito.
se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana.